Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Estamos indo aí vários vídeos, hein? Esse já vai ser o quarto consecutivo. Veremos até onde vai. Hoje nós falaremos sobre silêncio. Já parou para pensar nisso? Por esses dias, mês passado, estava dando uma aula no cursinho preparatório para os vestibulares, para o Enem, e eu precisava fazer uma digitação de um texto. Não tinha conseguido fazer antes. E ia demorar uns 2, 3 minutos. Pedi para a turma guardar o celular e ficar tranquilo, em silêncio. Só via a gente bater na mão assim, ó. Pezinho não parava. E no mundo de hoje, nesse mundo que nós temos, como eu poderia dizer, tantas coisas para tirar nossa atenção, o silêncio acaba sendo esquecido. E é extremamente necessário nós termos silêncio para a gente conseguir refletir sobre a nossa própria vida. E, as pessoas elas não conseguem ficar em silêncio porque o silêncio incomoda, o tédio incomoda. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Se você gosta do assunto, já se inscreve no canal, deixa o gostinho, faz um comentário, compartilha com algum amigo, tá? Vamos lá, vamos compartilhar a tela, calma aí. Silêncio. Beleza. Agora. Bom, diz um sábio, Lao Tzu, o seguinte: quem sabe não fala. Quem fala não sabe. Nós temos, gente, uma necessidade extrema de sempre falar sem parar. Inclusive, a maioria das coisas que nós falamos são 3 tipos. Ou coisas ligadas à maldade, falar mal de alguém, por exemplo, ou coisas ligadas a besteiras, e também coisas que não nos elevam, como no sentido de nos melhorarmos. Então, qualquer roda de amigo que você vai, é sempre falando mal um do outro, ou falando de festinha, e nós não temos ali, primeiro, um assunto que seja enriquecedor, e também quando nós estamos em silêncio, nós nos sentimos mal. Quando você está com alguém e você fica em silêncio com essa pessoa, o silêncio incomoda. Por exemplo, assistindo um filme ou ouvindo uma música, gosto muito de fazer uns rolezinhos tal, aqui em casa e colocar um som. Ouve essa música agora. As pessoas não têm capacidade de ouvir uma música de 3 minutos. Quem dirá um Pink Floyd de 20 minutos, né? E o silêncio é extremamente importante, gente, porque é a partir do silêncio que a gente consegue refletir sobre nós. E a gente vai tratar aqui de filosofias orientais, como o budismo, o taoísmo. Então diz aqui William Law: a vida espiritual nada mais é do que a obra do Espírito de Deus dentro de nós. Portanto, nosso próprio silêncio deve ser uma grande parte da nossa preparação para ela, qual? A vida espiritual. E muito falatório e prazer serão um obstáculo não pequeno para aquele bem que só podemos ouvir o que o Espírito e a voz de Deus fala dentro de nós. A retórica e a linguagem refinada sobre as coisas do Espírito são uma tagarelice, mais vã do que sobre outros assuntos. E aquele que pensa crescer na bondade, por ouvir ou falar palavras inflamadas ou expressões marcantes, como são muitos agora no mundo, podem muito falar, mas poucos partilharão da sua conversa no céu. Cara, isso é o Instagram agora, né, gente? Cada um fala o que quer é isso. A gente perdeu a capacidade de ficar em silêncio. Inclusive, vi um comentário hoje de uma mulher falando assim: sou professora e eu não consigo falar na sala de aula, eu fico incomodada por causa das conversas que eles falam e eu não consigo falar. Mas aí que tá. Por que a gente tem necessidade de ficar conversando, falando? O que é engraçado, quando nós estamos em silêncio, nós nos sentimos mal, né? Quando nós estamos em silêncio, por exemplo, numa festa, as pessoas falam: você tá bem? Sim, estou legal, então só quero ficar quieto. Desde que sabe-se lá quanto tempo, isso aqui eu escrevi, o homem criou seus deuses também. E foi criada uma espécie de vida espiritual, representada por um estado de consciência
aliado à experiência da iluminação. Esse estado de consciência é recorrente na história dos homens. Contudo, não é algo que se vê comumente. Muito ligado a filósofos, por exemplo, indivíduos que têm uma vida austera, eu acho que essa é a palavra, aqueles indivíduos que vão para o meio das montanhas, né? Alcançar o que se entende por vida espiritual, isso é, dedicação à caridade, devoção, incorporação de ritos e valores, não é algo fácil em geral. São raros. Porém, desde que a espiritualidade foi criada, também surgiu uma necessidade que os homens têm de serem deuses do mundo. Bom, a essa música dos Mutantes, dei uma olhada na música depois, mas seguem comigo a letra. Ó. Dizem que sou louco por pensar assim, se eu sou muito louco é porque eu sou feliz. Mas mais louco é quem e não é feliz. Mais louco é quem me diz, né? Então quando a gente está num rolê em silêncio, as pessoas acham que a gente está mal, eles não são felizes, porque eles têm essa necessidade de ficar tagarelando à toa. Bom, depois vocês leiam, não procurem na internet Balada do Louco. Isso aqui é só uma referência, tá, gente? No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36 é dito: no dia do julgamento, as pessoas prestarão contas de toda a palavra falsa que disseram. Por suas palavras será declarado justo e também condenado. Outra tradução diz: mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se a gente revisar as palavras que a gente diz num dia qualquer, percebemos que a maioria delas não produz resultados, nem nos ajuda a caminhar para a iluminação. O falatório irrestrito e indiscriminado é um empecilho para a gente criar consciência. Então, o silêncio é necessário para você conseguir refletir sobre o que você fez no dia. Vamos pensar numa discussão, num debate que acontece muito aí na internet. A maioria dos debatedores não consegue parar para ouvir o outro. Então, nos debates que acontecem aí na internet, nós vemos muitas brigas. Porque você não consegue parar para ouvir a outra pessoa, porque você precisa de apresentar o seu ponto de vista como o correto. Isso é interessante pensar. Para Aldous Huxley, tem um livro dele aqui que chama A Filosofia Perene. Ele diz o seguinte: a maior parte das palavras que nós falamos no dia a dia são três. Palavras inspiradas pela maldade, sem caridade. Palavras inspiradas pela ganância, sensualidade e amor próprio, que a gente vai chamar de narcisismo. E as palavras inspiradas pela imbecilidade, sem nenhum motivo, só para se distrair do barulho. Essas palavras ociosas, se a gente investigar o assunto, elas tendem a ter superioridade numérica sobre as palavras que são ditas com caridade e necessidade e razão. Diz aqui um trecho de Guia dos Anacoretas, que seriam uns monges aí. Quando a galinha põe, precisa cacarejar. E o que ela consegue com isso? Logo vem a gralha, rouba seus ovos e devora tudo aquilo a partir do que ela deveria manter suas aves vivas. E assim como a gralha maligna, o diabo desvia todos os anacoretas que cacarejam e engolem todos os bens que eles trouxeram e que, como os pássaros, os levariam ao céu se não tivesse cacarejado. William Law diz o seguinte: que necessidade é essa de notícias do estrangeiro quando tudo que diz respeito à vida ou à morte está em transação e operando dentro de nós? Aí você tem uma outra música para você analisar aí, que é dos Secos e Molhados. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, eu escuto. Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. E eu só vou falar na hora de falar, senão eu escuto. Então é interessante pensar que essa música ela traz essa valorização do silêncio, né, gente? Que é a questão da meditação. Aqui você tem uma pintura do Rembrandt, o filósofo em meditação. E diz aqui Epicuro: medita, pois, todas essas coisas e muitas outras ligadas a ela dia e noite, com você e seus semelhantes, nunca mais se sentirá perturbado, quer acordado ou dormindo.
Será um Deus entre os homens, porque não se assemelha a um mortal que vive entre os bens imortais. Então, aqui é interessante pensar que nós estamos falando da meditação, que é o silêncio como um caminho para a iluminação. O século XX, gente, que nós vivemos hoje, o século XXI, é o século do ruído. Seja físico, mental, do desejo, todos os recursos da tecnologia são ferramentas contra o silêncio. É interessante porque agora o Reels no YouTube, os stories no Instagram, os shorts no YouTube, e eles evitam que o silêncio apareça. Por isso que da TV, do rádio à TV, do computador ao smartphone, o silêncio está morrendo ou já morreu no meio das distrações. E o mundo que vivemos hoje é voltado para o prazer, para uma propaganda que destrói o silêncio. Foi o que é engraçado. Ontem eu falei assim, falei para a Bruna, vou comprar 3 livros agora. Mas primeiro eu vou dormir para ver, depois eu venho. Aí não comprei, né? E é bem isso, gente. Nós temos vários tipos de silêncio, tá? O silêncio da boca, que é resguardar contra o discurso ocioso. O da mente, que é se aquietar e ficar dentro, aquietar a tagarelice da memória e da imaginação. Esse é difícil. E o silêncio da vontade. O mais difícil de tudo é calar as vozes da vontade que nós temos. Aí você tem, por exemplo, Chuang Tzu que diz: um cão não é considerado um bom cão porque ladra bem, e um homem não é considerado um bom homem porque fala bem. São Francisco de Sales diz: minha querida mãe, atenta-te bem aos preceitos dos santos, dos quais todos avisaram, aos que pretendem se santificar que pouco falem de si dos seus negócios. Sabe aquela famosa frase, não fala da sua vida para os outros? É basicamente isso. Nós temos a necessidade, gente, de estar falando. E, é como que seria a palavra? Esse é um problema para a nossa vida hoje, para a sociedade em geral. E por isso que a ausência do silêncio pode ser, por exemplo, uma forma de explicar a grande quantidade de pessoas que estão doentes, como, por exemplo, depressão, ansiedade. Porque é exatamente isso. A necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa. Eu sempre digo para os alunos: pega uma cadeira diária, vai lá na frente da sua casa, fica ali 20 minutos, sem fazer nada, só olhando os passarinhos voar e é isso. Cara, é uma tortura para a maioria das pessoas ficar sem fazer nada em silêncio. Então, nesse vídeo aqui é mais uma reflexão, né? Você tem vivido em silêncio? Como é que tá a sua vida? Tá agitada, pensando muito, falando muito? Eu indico para você um livro que é do Alan Watts, A Sabedoria da Insegurança. Como sobreviver na era da ansiedade. Esse livro é fantástico, tá, gente? Vai ajudar vocês aí nessa questão de diminuir a ansiedade e ter um contato mais profundo com você mesmo. Tamo junto? Se você gostou do assunto, deixe seu joinha, comenta, compartilha. E se você não for inscrito, se inscreve agora no canal. É nóis!